Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Cutuca a pessoa do seu lado e fala assim: olha, que bom que você está aqui. Essa ministração não é para quem não veio. Essa ministração é para quem veio. Então, se Deus preparou, não adianta você falar assim: vixe, era para o meu vizinho. Não era para você. Tá bom? Então, se você veio, essa ministração é para quem? Para mim. Glória a Deus. Hoje eu vou bagunçar aqui um pouquinho a dinâmica do culto. Mas eu quero hoje explicar para vocês 3 realidades distintas. E se você conseguir compreender como funcionam essas 3 realidades, esses 3 reinos que eu estou chamando aqui hoje, você vai tirar, assim, um avanço na sua vida fora da curva. Quem aqui quer crescer muito? Eu quero crescer muito. Amém. Quem quer avançar no que Deus tem para você, na sua casa? Eu quero. Se você compreende esses princípios que eu vou falar aqui hoje, olha, vai ser como se os seus olhos estivessem assim, escancarados do que Deus está fazendo aqui nessa terra. Amém? Então hoje eu quero compartilhar para você uma ministração que se chama Os 3 Reinos. Então se você está anotando aí, chama Os 3 Reinos. A gente vai fazer uma dança das cadeiras aqui. Eu quero chamar o pessoal para me ajudar. A atmosfera aqui é fora da curva, né? Muito mais. Então, essas cadeiras aqui, elas vão ilustrar para nós nessa manhã cada um desses 3 reinos. E todo mundo aqui nesse salão, todo mundo no Brasil, todo mundo no planeta está configurado em uma dessas 3 cadeiras, que nós chamamos de 3 reinos. E o primeiro reino, que é um reino assim que todos nós desejamos muito, muito, muito estar, é o reino de Deus, amém? Eu creio que todo mundo que está aqui deseja, pelo menos um pouquinho, estar no reino de Deus. Então vamos configurar agora a cadeira do reino de Deus. A segunda cadeira, que é o segundo reino, é a cadeira do reino do eu. Eu vou explicar o que isso significa também. E o terceiro reino é o que eu intitulei aqui como um reino do mundo. Pronto. Como que funciona? Todo mundo aqui nesse salão, alguma vez na vida, se encontrou em alguma dessas cadeiras. E eu sei que conforme eu for ministrando nessa manhã, você vai se identificar com alguma delas. E aí você vai dizer o seguinte: glória a Deus, eu estou nessa. Ou você vai dizer assim: misericórdia, eu preciso trocar de cadeira. Então você já viram aquelas cadeiras ali tem no SBT, aquelas danças das cadeiras que o pessoal faz? Então vai ser mais ou menos a nossa vida nessa manhã. Todo mundo inicia a vida nessa cadeira aqui, que é a cadeira do mundo. Aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Conforme você vai vivendo, você vai crescendo, você vai conhecendo um pouquinho mais a respeito de Deus, a respeito do que Ele tem para as nossas vidas, você se encaixa nessa segunda cadeira aqui muitas vezes, que é a cadeira do reino do eu. E aí, por último, nós temos algo que eu estou chamando da cadeira do reino de Deus. Então, durante todas as nossas vidas, a gente vai passando entre elas. Obviamente, o que Deus deseja da minha e da sua vida é que nós esteja sempre nessa cadeira aqui, na cadeira do reino de Deus. Só que a nossa vida não acontece desse jeito, né? Quantas pessoas você já viu que assentaram às vezes nessa cadeira aqui do reino de Deus e por algum motivo, alguma situação, essa pessoa migrou de cadeira ou para tomar suas próprias decisões,
ou para a cadeira do mundo e voltou atrás. Quem conhece pessoas assim? Ou até pessoas que se olhavam e falavam assim: nossa, essa pessoa vivia no mundo assim de cabeça, e do nada Deus pegou essa pessoa, e essa pessoa foi para o reino de Deus com toda a intensidade. Eu também conheço muita gente assim. Então hoje eu quero contar para vocês como funciona essas 3 cadeiras. E o texto base dessa ministração está em Efésios capítulo 2, do 1 ao 6. Efésios capítulo 2, do 1 ao 6, se você puder abrir a sua Bíblia aí. E fala o seguinte: Ele lhes deu vida, Deus lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a última etapa, que é o que Deus nos deseja, que nós venhamos assentar com Ele nas regiões celestiais, assentados com Cristo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que existe um lugar onde eu e você precisamos estar. Existe uma cadeira certa que eu e você, Deus nos chama e nos planejou para estarmos neste lugar. Então existe um lugar ideal, existe aquela cadeira correta, que Deus falou assim: olha, eu criei o Gabriel, eu imaginei a Vivian, eu imaginei o Jefferson, eu imaginei o Arthur, não sei, para sentar em alguma cadeira. E aqui Efésios fala que nós fomos chamados juntamente com Ele, nos ressuscitou, ou seja, nos deu vida e nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu e você fomos chamados para estarmos assentados nas regiões celestiais, no reino de Deus, onde em cima, acima de todas as coisas dessa terra, em cima de todas as dificuldades, os problemas, as adversidades dessa terra, é como se lá de cima, nessa região celestial, tudo se torna tão pequenininho, todos os problemas se tornam tão pequenos, porque eu estou numa posição, eu estou numa cadeira tão distante, tão alta, que os meus problemas tomam uma proporção pequena. Nessa cadeira do reino de Deus, assentado nas regiões celestiais, tudo aquilo que eu imagino que é uma grande dificuldade, se torna um probleminha pequeno, porque eu estou muito distante delas. E eu quero começar explicando para vocês como que funciona quando nós estamos assentados nas regiões celestiais, assentado nessa cadeira que é a cadeira do reino de Deus. E começa o versículo de Efésios 2 nessa maneira: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos faz assentar nas regiões celestiais. Hebreus 12, do 28 ao 29, fala o seguinte: por isso, nós recebemos um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O primeiro aspecto do reino de Deus, de uma pessoa que está assentada aqui nessa cadeira, sentada nas regiões celestiais com Cristo Senhor, é que ele recebeu um reino. E esse reino, Deus está falando através da sua palavra, que é um reino inabalável. O que significa nós estarmos assentados com Cristo no reino de Deus, em um reino inabalável? Significa que as circunstâncias da vida, elas não podem nem nos derrubar, elas não podem nem nos encurvar um pouquinho, elas não fazem nada conosco. As circunstâncias da vida, quando eu estou assentado nas regiões celestiais no reino de Deus, eu me torno uma pessoa inabalável. É o que a palavra fala, que pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir o que for sobre a minha vida, mas eu estou assentado com Cristo em uma região que me torna inabalável.
Então a primeira característica desse assentado no reino de Deus, estar vivendo no reino de Deus, é que nós agora recebemos um reino inabalável, um reino que não se dobra por circunstância nenhuma, um reino onde nenhuma influência externa tem maior força do que o poder do reino que eu estou pertencendo. Não existe nada que possa mover, nem que seja um centímetro. Tem pessoal fala que tem gente que é igual bambu, né? Que dobra e volta. Mas quem está nesse reino de Deus, nem se dobra. Quem está no reino de Deus, não se abala. Segunda característica desse reino, Romanos 14, do 17 ao 18, fala o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aqui esse versículo está dizendo que quem está assentado, quem está vivendo uma experiência nessa terra, do reino de Deus nas suas vidas, não tem nada igual. Gente, comer é bom demais. Quem gosta de comer aqui? Eu gosto de uma feijoada. Me convidem para uma feijoada. Fiquei sabendo que nas casas de paz aí vai ter uma feijoada ali. Pode me chamar que eu vou. Mas o reino de Deus não é nem comida e nem bebida. Não é nada disso que a gente pode experimentar de coisas boas nessa terra. O reino de Deus, ele não chega nem perto daquilo que o mundo tem para nos oferecer. É como se o mundo desse para nós uma mera rasteira daquilo que é realmente a perfeita alegria, a perfeita paz. É como se o mundo estivesse nos dando apenas migalhas, quando quem está assentado no reino de Deus pode experimentar a verdadeira paz, justiça e alegria. E aqui Romanos ele fala exatamente isso. Quem está no reino de Deus não experimenta coisas nessa terra de forma tão passageira. Quem está no reino de Deus não fica lutando com coisas nessa terra ou buscando expectativa nessa terra, se satisfazer nessa terra. Mas ele entende que quem está no reino de Deus realmente experimenta a verdadeira justiça, paz e alegria. Não é nem a comida, nem a bebida, nem prazer nenhum aqui nessa terra. Quem está na cadeira do reino de Deus experimenta uma posição de completa paz. Como você está? Eu sou paz. Como você está? Estou cada dia mais alegre. Como você está? Nossa, Deus está endireitando os meus caminhos. Uma vida de justiça. Como você está? Cada dia melhor. Nossa, mas você está passando por essa luta aqui, meu Deus do céu, é tão ruim. Aí você responde: olha, da onde eu estou assentado nas regiões celestiais, ela é uma batalha bem pequenininha. Quem está assentado no reino de Deus, todas as outras dificuldades tomam uma posição de uma proporção pequena. Se eu estou assentado nas regiões celestiais. Terceira característica desse reino, Salmo 91, do 1 ao 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou seja, daquele que tem todo o poder, diz o Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Quem está experimentando essa vida no reino de Deus, assentado naquela cadeira nas regiões celestiais, é uma cadeira onde você descansa na presença daquele que te guarda. Quem está experimentando a vida nessa cadeira, na cadeira do reino de Deus, ele fala assim: olha, o que está acontecendo aí embaixo mesmo? O que está acontecendo aí no mundo mesmo? Ah não, pera lá, alguém está tentando me fazer mal. Deixa eu ir para o meu esconderijo. E o meu esconderijo, ele fala aqui que é o esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, daquele que tem todo o poder. Quem está aqui assentado na cadeira do reino de Deus
É aquela pessoa que pode vir o que for, que ele está no esconderijo daquele que tem todo o poder. Quem está na cadeira do reino de Deus experimenta uma vida que não precisa se preocupar com a sua própria força, que não se preocupa com o seu próprio merecimento, que não se preocupa em ser tão bom, em ser tão qualificado, porque Deus é o onipotente. Quem está nessa cadeira do reino de Deus é aquele que vira para Deus e fala o seguinte: Deus, a minha confiança não está em mim mesmo, não está em quão bom eu sou, em quão forte eu sou para vencer as minhas batalhas, mas Deus, eu confio em Ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Quem está experimentando a vida no reino de Deus, não confia em si mesmo, mas descansa naquele que tem todo o poder. Última verdade aqui a respeito desse reino. Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa todo mundo conhece, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E aqui é engraçado, quando Davi está escrevendo isso, a sensação que eu tenho é que ele fala assim: bondade e misericórdia certamente estão me seguindo todos os dias da minha vida, e eu não sou nem doido de sair desse lugar. Aí ele fala o seguinte: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos, quem é doido de sair de um reino onde tudo que te segue, hoje, ontem e amanhã, vai ser bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia? Sabe o que significa bondade? Bondade significa aquilo que nós recebemos e a gente não merece. Então nós recebemos nesse reino de Deus coisas que nós não fizemos por merecer. Presentes de Deus, promessas de Deus, que eu não tenho como merecer. Isso é a bondade de Deus chegando nas nossas vidas. E o segundo aspecto, ele fala misericórdia. Misericórdia é: eu preciso de perdão todos os dias. Quem precisa? Eu preciso me arrepender todos os dias. E quando eu me achego ao rei deste reino, quando eu me achego a Deus, que é o rei deste reino, falando assim: Senhor, eu pequei, me perdoa, ele fala bondade e misericórdia. Eu exerço misericórdia para você. Eu te perdoo e te alinho novamente. Quando eu estou na cadeira do reino de Deus, eu experimento todos os dias bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. Nessa cadeira, o descanso em Deus é a principal arma de guerra de quem está vivendo. Nessa cadeira você vive inabalável. Sabe aquelas pessoas que parece que nada destrói elas? Eu conheço algumas pessoas assim. Nossa, a gente parece que essa pessoa nem tem batalha. Mas não. Essa pessoa está vivendo a vida dela na cadeira do reino de Deus. Nessa cadeira você experimenta uma vida de paz, justiça e alegria. Quem quer estar nessa cadeira aí, gente? Amém. Meu Deus do céu, está muito fraco isso aí. Quem quer estar nessa cadeira aí, gente? Amém. Aleluia. Vamos para a segunda cadeira? A segunda cadeira é a cadeira do reino do eu. Efésios 2, versículo 3. Fala o seguinte: entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A característica do reino do eu é aquela pessoa que ela é direcionada pelos seus próprios desejos, e o que a palavra chamou aqui de sua inclinação da sua própria carne e a inclinação dos seus próprios pensamentos. A cadeira do reino do eu é aquela pessoa que caminha com o que acredita que deve caminhar, vive a vida como ela acredita que deve ser vivida. Eu sou o maior dono da minha vida, diz o rei do reino do eu.
Atos capítulo 8, versículo 21 a 23, diz o seguinte: não existe porção nem parte para vocês neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependam-se deste mal e olhem, talvez Ele o perdoe por este intento no seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Na cadeira do reino do eu, a vida, ela se torna uma constante comparação. Na cadeira do reino do eu estou completamente cheio de inveja das pessoas. Na cadeira do reino do eu, as pessoas, elas não são alvo do meu amor, mas elas são alvo da minha inveja. Na cadeira do reino do eu estou numa constante disputa uns com os outros. Na cadeira do reino do eu, as pessoas, elas não são alvo do meu amor e da minha misericórdia, mas são alvo da minha cobiça. Olha o que aquela pessoa tem que eu não tenho. Olha onde aquela pessoa já está e eu não estou. Olha como a família daquela pessoa é e a minha não é. Olha como os filhos daquela pessoa são e eu não sou. Olha como a esposa daquele ali é e a minha não é. Olha como o esposo daquela pessoa é e o meu esposo não é. Olha a casa daquela pessoa como ela é e o meu não é. Na cadeira do reino do eu ando cheio de cobiça, inveja e preso em maldades. Na cadeira do reino do eu, os nossos pensamentos funcionam dessa maneira. As bênçãos e as vitórias da vida de outras pessoas é porque você está se dando mal. Nessa cadeira, quem está sentado naquele reino pensa o seguinte: aquela pessoa só está chegando onde chegou porque ele está lucrando em cima de mim. Aquela pessoa só está feliz porque ela me desfavoreceu em alguma coisa. Se ela não tivesse me causado esse dano, duvido que ela estaria dessa maneira. Olha, aquela pessoa, o meu vizinho, o meu amigo, o meu colega, a minha família, o meu parente, eles estão pensando algo para fazer contra mim. Na cadeira do reino do eu, como eu posso ser e fazer melhor do que aquele fulano, do que aquela pessoa? Quem vive nessa cadeira, ele deseja constantemente ser aprovado, validado. Quem vive na cadeira do reino do eu, está todos os dias lutando por essa posição de reinado. Quem está na cadeira do reino do eu, está exercendo a sua própria resistência e força. 1 João 4,16 diz o seguinte: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Quem já ouviu essa frase? Ah, Deus é amor. Deus não é amor? Vocês acreditam nisso? A Bíblia fala que Deus é o próprio amor. Tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que não se parece com Deus, é uma cópia barata do verdadeiro amor. Agora vamos ver o que não existe em Deus. 1 João 4, do 18 ao 21. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem anda neste reino aqui, quem anda nesta cadeira, na cadeira do reino do eu, essa pessoa ela anda com medo. Essa pessoa ela anda com medo do que pode acontecer com ela. Essa pessoa ela vive no reino do que podem fazer comigo, de como eu me torno vulnerável, de como as pessoas podem me destruir, de como as pessoas podem me passar para trás, como as pessoas querem infringir a minha vida de alguma maneira. Nessa cadeira aqui, de acordo com o versículo de cadê? No perfeito amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Aí ele fala o motivo
disso. Se alguém disse, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Só que a pessoa que está nessa cadeira aqui, a pessoa que está nesse reino aqui, ela não consegue amar o outro. A pessoa que está na cadeira do reino do eu, ela só consegue exercer o amor até certa parte. Ela só consegue amar as pessoas até que essa pessoa não te cause um dano, até que essa pessoa não faça uma maldade com você, até que essa pessoa continue sendo boazinha com você, até onde essa pessoa te atrapalha, até onde essa pessoa seja conveniente para você, eu consigo amar. A pessoa que está aqui nessa cadeira, todos os dias ela tem que levantar por conta própria e matar os seus próprios leões. Tem pessoas, a gente fala assim, né, um leão por dia, né? Mas tem gente que está lutando com os 2, 3, né, por dia. Até mais, né? Quem está sentado nessa cadeira, na cadeira do reino do eu, ele está dizendo o seguinte: olha, eu consigo lutar as minhas próprias batalhas, eu consigo vencer as minhas próprias guerras, eu consigo caminhar na independência, eu consigo não depender da misericórdia e da bondade de Deus, eu não preciso disso. Quem está na cadeira do reino do eu, a sua força é que te mantém vivo nas batalhas. Tem até uma musiquinha que fala assim: mostra a tua força, Brasil. Quem está aqui nessa cadeira é aquela pessoa que não pode dormir. Quem está sentado na cadeira do reino do eu é aquela pessoa que, olha, eu tenho que ser o tempo todo o melhor, eu tenho que ser o tempo todo aquele que está de pé, eu tenho que ser aquele mais resistente, o mais inteligente, o mais forte, o que fala melhor, o que se postura melhor, o que é mais bonito. Meu Deus, eu estou muito para trás. Quem está nessa cadeira do reino do eu, ele está vivendo o estilo de vida de corra, 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 corra. Você está atrasado, você está atrasado. Tem alguém na sua frente, tem alguém mais feliz que você, tem alguém melhor que você, tem alguém mais produtivo que você, tem alguém que fala melhor que você. Corra, corra, você está para trás. Quem está na cadeira do reino do eu está buscando vencer as suas próprias batalhas. Outra característica desse reino, Filipenses 4, do 6 ao 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que é maior que tudo que nós podemos compreender, irá guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, essa promessa não é maravilhosa? Quem aqui quer ter uma mente sem problema nenhum? Eu quero. Quem aqui quer ter uma mente assim, que é o que está falando aqui, a paz de Deus, que é maior do que tudo que eu posso entender, guardará o meu coração e a minha mente? Quem quer viver isso? Eu quero. Não é uma promessa linda? Eu não preciso me preocupar, mas eu só preciso apresentar os meus pedidos e confiar no dono do meu reino. Mas pera lá, quem está vivendo a vida na cadeira do reino do eu, essa promessa não é para você. Quem está vivendo a vida na cadeira do reino do eu, essa linda promessa de apresente os seus pedidos ao seu rei, apresente os seus pedidos como oração e súplica, e a paz de Deus como rei vai cobrir todo o coração e a mente, é para quem está sentado naquele reino lá. Não é para quem está vivendo no reino do eu. A paz não é para a cadeira do reino do eu. Na cadeira do reino do eu preciso sim ficar preocupado com tudo e com todos. Na cadeira do reino do eu, meu Deus do céu, eu estou preocupado. Na cadeira do reino do eu, o que vai ser do meu hoje? O que vai ser do meu amanhã? O que vai ser do meu ar? Você, o que vai ser da minha saúde? O que vai ser da minha falta de saúde? O que vai ser da minha conta bancária? Está com dinheiro, está sentindo o que vai ser do meu trabalho?
na cadeira do reino do eu, não existe paz. Por último, de onde procedem as guerras e brigas há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem, e pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. O reino do eu. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, e que Ele faz habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na cadeira do reino do eu sou tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que eu não preciso de Deus para nada. Versículo 7: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele já chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Na cadeira do reino do eu preciso me defender o tempo inteiro. Na cadeira do reino do eu preciso atacar se eu quero as coisas. Na cadeira do reino do eu preciso ser forte. Na cadeira do reino do eu preciso. Nessa cadeira você vive em constante rebelião, conflitos com Deus e com as pessoas. Nessa cadeira do reino do eu, ou você vive nessa rebelião, ou você vive em outra coisa que eu chamo de religião. Eu faço e eu ganho o que eu mereço ganhar. Se eu caminho como tem que caminhar, então eu fiz por merecer. Isso se chama religião. Não é a cadeira do reino de Deus. Na cadeira do eu tolero os outros. Na cadeira do reino do eu disputo com as pessoas. Meu Deus do céu, quem está nessa cadeira? A última cadeira é o reino do mundo. Efésios 2 fala o seguinte: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O espírito que atua sobre aqueles que estão vivendo no mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Imagina se você... Quem aqui trabalha? Todo mundo trabalha, glória a Deus. Quem não trabalha, gente, já vai sair umas 4 pessoas empregadas aqui, ó. Amém. Quando você trabalha para a pessoa o mês inteiro, ou seja, 15 dias, alguma coisa assim, você terminou de trabalhar o seu mês, você tem que chegar para o seu chefe e falar assim: olha, por favor, você pode me dar uma doação, que é o meu salário? É assim que funciona? Não. Então, num trabalho, como é que funciona? Você trabalha, e aí até fala, né, o trabalhador é digno do seu salário. Então, você só recebe o seu salário, não é um favor que o seu chefe está te dando. Você trabalhou por aquela quantia, certo? Então eu mereço aquela quantia. Estão entendendo até aqui? Alguém é ao contrário disso, gente? Acontece isso na vida de outra pessoa assim? Você vai pedir um favor para o seu chefe para te pagar? Não é assim, né? Então o salário é aquilo que nós trabalhamos para conquistar. Ok? Romanos 6, do 22 ao 23. Romanos 6, do 22 ao 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, olha lá o reino de Deus. O fruto que vocês escolhem é para a santificação. Olha que beleza. Para quem está na cadeira do reino de Deus. Mas tem outro lado desse versículo. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Eu vou até exemplificar para ficar mais bonito. O começo desse versículo ele fala o seguinte:
Agora, porém, libertados do pecado, estou até mais leve, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, agora eu estou no reino de Deus. O fruto que você escolhe, o salário de quem está vivendo no reino de Deus, é para a santificação, para a pureza. E o fim desse salário, neste caso, é a vida eterna. Quem está vivendo aqui na cadeira do reino de Deus, qual que é o ponto mais longe que a gente quer chegar, se não é no céu? Se não é na eternidade com o Senhor. Quem quer chegar lá? Eu quero. O fim deste caso é a vida eterna. Aí o versículo continua. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o salário gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ninguém pede, por favor, para receber um salário. Todo mundo trabalha para receber um salário. Quando você está no reino do mundo, tudo o que acontece na sua vida, que às vezes você chama de caos, de problema, de dificuldade, é apenas o salário daquele reino que você está vivendo. Deixa eu desenhar um pouquinho mais. Quem aqui quer ter uma vida desgraçada? Ele não quer. As pessoas não querem ter uma vida destruída, mas elas recebem isso como um salário do reino que trabalha. Quem quer aqui ter uma vida sem paz nenhuma? Ninguém quer. Se você para qualquer pessoa na rua e fala assim, ó, eu estou aqui dando um salário. Qual que é o salário? Uma vida sem paz. Você quer? Ninguém quer. Só que todo trabalhador recebe o salário de acordo com o que trabalha. E o salário do pecado, o salário de uma vida no reino do mundo, é essa. Ninguém pede uma vida de morte e destruição. Quem quer? Se fosse anunciar, ó, estou dando um salário aqui nesse emprego, nesse reino do mundo aqui, eu estou dando um salário. O salário é, ó, você quer destruir sua vida? Vem aqui comigo, vem trabalhar para mim. Ó, você quer morrer? Você quer uma vida sem paz? Você quer uma vida doente, enferma? Você quer uma vida aprisionada? Você quer uma vida que você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar? Você quer essa vida? Eu estou te dando esse salário aqui. O salário do pecado é a morte. Quem vive na cadeira do reino do mundo, às vezes não pensa no que significa trabalhar nesse reino. Porque tudo que a pessoa recebe no reino do mundo é o salário dela. É o salário de trabalhar no reino do mundo. E muitas vezes a pessoa vira e fala assim, não, peraí, eu não trabalhei para isso. Gabriel, eu não escolhi isso. Eu não escolhi passar por isso. Aí você pode devolver a pergunta. Mas em que reino você está trabalhando? Para quem é que você está trabalhando? O trabalhador é digno do seu salário. Forte, né? Agora eu quero ir caminhando para o final aqui. Efésios 2, do 1 ao 3, fala o seguinte: Ele lhes deu vida quando estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todo mundo aqui, ó, esse salão, um dia já esteve nessa cadeira. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, ou seja, o mundo todo está aqui nesse reino, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza
filhos da ira, como também os demais. Uma das características de quem está vivendo a vida no reino do mundo é viver uma vida para satisfazer os seus próprios desejos e pensamentos. Então, no fim da história, só existem dois reinos. Só existe a cadeira do reino de Deus e a cadeira do mundo. Muitas vezes as pessoas pensam, não, mas eu estou só tomando as minhas decisões. Não, eu não estou falando de religião, eu não estou falando disso, não estou falando de inferno, de céu, não. Eu estou só vivendo a minha vida. Eu estou só correndo atrás do que eu penso, do que eu acredito, das inclinações da minha carne, dos meus desejos. Não, peraí, eu estou só vivendo isso. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse é o reino do eu. Andar nos seus desejos é o mesmo que andar segundo o curso deste mundo. No final, meu irmão, todos nós nesse mundo só temos duas opções: escolher viver a vida e a eternidade na cadeira do reino de Deus, ou escolher também viver a vida nessa terra e a eternidade também na cadeira do reino do mundo. Todos só tem essas duas opções. E o que eu pergunto para você nessa manhã é: qual cadeira você quer experimentar a sua vida nessa terra? Qual salário você deseja receber do reino que você está trabalhando? Qual é a cadeira que você vai receber todas as promessas que Deus tem para você? Tem um homem na Bíblia que ele entendeu como funcionavam essas cadeiras. E o nome desse homem é Zaqueu. Em Lucas 19, do 1 ao 10, conta um pouco da história desse homem. E fala o seguinte: Jesus entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem muito rico, chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. Publicano aqui era alguém que cobrava impostos. Então, naquela época, as pessoas iam de casa em casa, de comércio em comércio, pegando imposto. E esse cara aqui era o chefe desses cobradores de impostos. Chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu num sicômoro, que é um modelo de uma árvore bem grande assim, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha que se hospedar na casa de um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Vamos trazer vida para essa história? Zaqueu era um homem, tinha uma família, uma esposa, tinha filhos. Zaqueu era um homem de maior posses naquela região. Ele era, por fim, um cobrador de impostos. Então pensa numa pessoa rica, pensa numa pessoa que provavelmente chegou até lá em cima, na sua riqueza, nas suas posses, roubando, tirando dos outros, extorquindo outras pessoas. E Zaqueu, na cadeira do reino do mundo, foi roubando as pessoas. Zaqueu acreditava que ele precisava fazer por onde, começar a correr para conquistar o melhor para sua casa, para sua família, para os seus filhos. E aquela era a segurança dele. Então Zaqueu começou a viver na cadeira do reino do eu. Olha, eu vou fazer antes eu do que ele. Olha, eu vou crescer, eu vou conquistar, eu batalho as minhas lutas.
E Zaqueu foi prosperando nisso. Só que de repente Zaqueu não conseguia mais dormir. De repente Zaqueu não tinha mais paz. E de repente tudo aquilo que Zaqueu pensou que estava conseguindo conquistar, ele não conseguia mais. De repente toda aquela força que Zaqueu acreditava ter, não estava mais valendo de nada. De repente toda a segurança, a estabilidade que Zaqueu desejou, Zaqueu não tinha encontrado na cadeira do reino do mundo e nem na cadeira do reino do eu. Só que aí naquela cidade começou a vir um boato. Ei, tem uma pessoa que vai chegar aqui nessa cidade, que ele está pregando sobre salvação e sobre vida eterna. Zaqueu, tem alguém vindo nessa cidade, uma pessoa, e o nome dele é Jesus, que ele está transformando a vida das pessoas por onde ele passa. Tem uma pessoa que vai passar nessa cidade, Zaqueu, que ele tem curado os enfermos, que tem ressuscitado os mortos, que tem dado para essas pessoas uma nova vida, que tem libertado as correntes dos aprisionados, que tem liberto os endemoniados. Zaqueu, tem uma pessoa que está passando aqui na cidade, e ele tem transformado vidas. E a Bíblia fala que Zaqueu era bem pequenininho. Só que ele tinha um orgulho bem grandão. E aí a palavra fala que Jesus começou a entrar na cidade, mas a multidão era grande. Só que Zaqueu, incomodado, falou assim: eu não posso deixar essa oportunidade passar. Eu não posso deixar Jesus passar na minha cidade e continuar a minha vida da mesma forma. Eu não posso continuar aprisionado com o peso de caminhar nas minhas próprias forças. Eu preciso entregar a minha vida àquele que transforma tudo. E a Bíblia fala que Zaqueu, ignorando tudo, ele pegou ali uma árvore, subiu naquela árvore, se pendurou ali naquele galho. E eu fico imaginando as pessoas olhando para Zaqueu. Meu irmão, Zaqueu era uma autoridade naquela época. Onde já se viu Zaqueu subir em uma árvore para ver uma pessoa passando na cidade? Quão humilhante era isso? Quão assim, Zaqueu, o que você está fazendo? Zaqueu decidiu: eu não estou nem aí porque as pessoas vão pensar. Eu não estou nem aí porque o meu vizinho vai falar. Eu não estou nem aí até porque os crentes vão pensar de mim. Ele subiu naquela árvore. E a Bíblia fala que Jesus olhou para ele ali e falou assim: Zaqueu, desça depressa, porque eu vou comer na sua cama. E a Bíblia continua a história falando que as pessoas olharam para Jesus dizendo assim: como que Jesus pode comer na casa de um pecador tão grande assim? Será que Jesus não sabe que esse cara aí está roubando todo mundo aqui nessa cidade, não? Será que Jesus não sabe que esse cara aqui é o maior golpista aqui, enriqueceu em cima das coisas de todo mundo? Jesus vira para o perdido e fala assim: eu quero comer na sua casa. A Bíblia fala que Zaqueu desceu, preparou a casa e recebeu Jesus. Eles jantaram lá. E quando a presença de Deus entrou naquela casa, olha que interessante. Versículo 6 fala o seguinte, versículo 7: todos os que viram isso murmuravam entre si, a multidão, dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um pecador. Versículo 8: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes. Esse texto aqui, ele expressa a humilhação e o reconhecimento, a quebra do orgulho de Zaqueu. Dizendo assim: Senhor, tudo aquilo que eu conquistei sem você não vale de nada. Tudo aquilo que eu fiz, a força do meu braço, tudo aquilo que eu tentei por mim mesmo, sem o Senhor não vale de nada. Senhor, metade dos meus bens eu dou. Se eu roubei algo de alguém, eu vou devolver. Isso se chama arrependimento. Arrependimento. Depois dessa postura que Zaqueu tomou de arrependimento, olha que lindo, eu quero acabar com isso.
Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Versículo 9. Então Jesus lhe disse, só depois dessa posição de Zaqueu, de arrependimento: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus, veio para buscar e salvar aquele que está perdido. Sabe, meu irmão, o arrependimento é que nos faz sair dessas 2 cadeiras aqui e vir para a cadeira do reino de Deus. Somente o arrependimento. Somente falar assim: Senhor, eu não consigo mais. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou dependente do Senhor. Senhor, a minha alma tem fome de Ti. Senhor, eu já tentei de tudo. Senhor, eu já tentei em festas, em bebida, em droga. Eu já tentei, mas nada traz paz para mim. Nada traz paz para mim. E na minha vida e na sua vida, assim como Zaqueu, o que traz a paz de Deus, o que transfere você para a cadeira do reino de Deus, é o arrependimento. Senhor, eu reconheço que eu estava errado. Senhor, eu reconheço o meu pecado. Senhor, eu reconheço que eu tomei decisões sem o Senhor. Senhor, eu reconheço que eu estava vivendo no reino do eu. Senhor, eu reconheço que eu estava vivendo e colhendo o salário do reino do mundo. Senhor, mas eu não quero mais isso. Eu quero experimentar as suas promessas para minha casa. Eu quero, assim como Zaqueu, que o Senhor vire para mim e diga: hoje entrou salvação na minha casa, no meu casamento, na minha vida. Quero te convidar a ficar de pé. Meu irmão, eu não sei em qual dessas cadeiras você está nessa manhã. Eu não sei se você tem recebido o salário deste mundo, que é a morte e destruição. Eu não sei se você está na cadeira do reino do eu, onde você está tão cansado de lutar suas próprias batalhas, tão cansado de tentar lutar e vencer as suas próprias guerras. Se você deita e você não consegue dormir, se você entra na sua casa e você não tem paz, se você já tentou de tudo, mas nada funciona, independente de qual cadeira você está nessa manhã, Deus, Ele te apresenta um caminho para que você mude de posição. Ele te apresenta um caminho para que você mude de reino, para se assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E esse caminho é o caminho de arrependimento. A Bíblia fala que aquele que confessar, que crer no seu coração e confessar com a sua boca em Cristo Jesus, esse recebe a vida eterna, esse recebe o reino de Deus. Eu queria dar oportunidade para você nessa manhã. Se você chegou aqui nessa manhã e você está em uma dessas 2 cadeiras, você cansou disso. E você cansou disso. Eu quero te dar a oportunidade de você hoje entrar no reino de Deus e se assentar nas regiões celestiais. Quero que toda a igreja feche os olhos. Enquanto o Gabriel canta essa música, aquela pessoa que deseja receber o reino de Deus, aquela pessoa que deseja receber ao Senhor nessa manhã, ou se reconciliar com o Senhor nessa manhã, eu peço que você levante a sua mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu vou sempre te chamar